Eu estou devendo esse vídeo aqui tem algumas semanas já. Ano passado, em dezembro, o Bernardo Kister fez um vídeo resposta a mim, mas naquele vídeo só havia deboche, só havia zombaria, então não havia exatamente nada para responder especificamente ali naquele vídeo, porque realmente não tinha argumentos nenhum ali para serem rebatidos ou contestados. Havia só deboche, que é o padrão dele, né? Por definição. Ele tem uma certa reputação dos conservadores, como se ele fosse inteligente, como se ele tivesse um argumento bem estruturado, como se ele apresentasse fontes confiáveis, mas no fundo o que há mesmo é deboche, é zombaria, é sarcasmo e um imbróglio de argumentos falaciosos, como a gente vai ver hoje. O que eu quero fazer aqui é analisar um vídeo do Bernardo Kister chamado 10 mentiras sobre Olavo de Carvalho, no qual ele expõe ali o que os detratores do Olavo dizem sobre ele, e ele tenta mostrar como eles estão errados, como são mitos sobre o Olavo. Eu não vou trabalhar sobre os mitos particularmente, porque eu já falei sobre isso várias vezes, eu tenho vários vídeos sobre o Olavo aqui, inclusive várias dessas mentiras que ele me apresenta aqui, eu tenho vídeos só sobre isso, eu vou deixar todos na descrição caso vocês queiram conferir aí, saber o que eu penso sobre as falas do Olavo e sobre esses supostos mitos, que não são mitos, boa parte deles aqui são verídicos, a gente tem evidências, e a gente apresenta essas evidências. Então vou deixar na descrição do canal aqui os vídeos sobre essas histórias envolvendo o Olavo. O que eu quero fazer hoje é sobre a argumentação do Bernardo e as falácias que ele utiliza para defender essas ideias. Então, para começar, logo de cara, ele já começa com uma falácia de envenenando o poço. O que é que a mídia brasileira tem feito nos últimos tempos? Qual é a dedicação exclusiva da mídia brasileira, a mídia mainstream, a grande mídia? Falar mal do Olavo de Carvalho. Fazer fofoca de crochê de velhinha. Porque ele ataca aqui, logo nos primeiros segundos, ele começa a atacar a imprensa, né? A imprensa falida, como ele diz, e desonesta, que só veicula fake news e que tem se esforçado, que tem empreendido um esforço para atacar o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro e todos os conservadores. Então ele já joga essa etiqueta na imprensa, na mídia, isso inclui também os youtubers, provavelmente, como são desonestas, como são falidas, como só querem desmoralizar o Olavo. Portanto, tudo que vier da imprensa, tudo que vier da mídia já é incorreto, já está contaminado. Essa falácia é atribuir ao seu interlocutor, ao seu oponente, qualidades negativas, de modo que tudo que aquela pessoa falar já está comprometido. O Olavo de Carvalho lançou, como essas bestas quadradas aí jamais leram, um livro que ficou famoso internacionalmente, sobre um filósofo, aí não sei se vocês já ouviram falar, um tal de como é o nome dele? Aristóteles, né? Em 1 minuto e 10, o Bernardo diz que o Olavo lançou um livro que ficou internacionalmente reconhecido. Isso é uma mentira, até onde eu saiba. Esse livro que ele se refere é um livro sobre Aristóteles. E quando você busca em outros idiomas, você não encontra nenhum resultado. Esse livro só tem em português. Então não me parece possível que um livro como esse seja reconhecido mundialmente por outros autores no mundo. Se não possui tradução, como é que alguém vai ler um livro em português de um autor que ninguém sabe quem é? Então, não me parece ser verdadeiro isso aqui, ele teria que mostrar mais evidências disso, desse reconhecimento no exterior, desse livro em particular do Olavo. A única referência que eu encontrei em inglês foi uma do próprio Olavo, que foi para um congresso de lógica em algum lugar aí, que ele foi falar sobre esse livro dele, mas é a única referência que existe em outros idiomas. E quando você olha as citações desse livro aí no Google Scholar, né, que é a principal referência para citações acadêmicas, esse livro do Olavo só tem 81 citações. Parece que é muito, mas não é muito. Se você pensar em comparação ao Paulo Freire, por exemplo, que é um autor muito criticado pelo Olavo e pelo Bernardo, o Paulo Freire, um livro dele, que é o principal livro dele, que é Pedagogia do Oprimido, só no Brasil tem 32.400 citações. Se você procurar em inglês o livro do Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed, tem 55 mil resultados. E tem mais 13.500 resultados em espanhol. Isso porque eu só procurei em 3 idiomas. Não procurei em francês, não procurei em italiano, não procurei em outros idiomas. Só procurei em inglês, português e espanhol. Ou seja, o autor que eles criticam, que dizem que é insignificante, que não tem relevância, que não deve ser respeitado, esse sim é reconhecido mundialmente, citado por todo mundo, é um dos autores mais citados em ciências humanas no mundo inteiro. Esse aí não deve ser aceito. Para o Paulo Freire, o apelo à autoridade não vale, mas para o Olavo de Carvalho, que só tem uma citação em inglês dele próprio e 81 citações do Brasil, aí sim, o apelo à autoridade vale, sendo que você não tem nenhuma evidência dessa reputação internacional dele, que me parece mentira. Essa é uma coisa que não é nem falácia, é uma mentira. Isso também, de certo modo, é uma falácia de evidência suprimida. É você optar por escolher certos elementos
insignificantes, que corroboram sua posição, e desprezar uma série enorme de outras evidências que são contrárias a isso. E muitas vezes, tanto na rádio quanto na sua aula de filosofia, ele acaba misturando as camadas de discurso, e a pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade e inteligência, coisa que está acabando no Brasil, para poder saber quando ele está falando em termos filosóficos, às vezes até apodíticos, vamos dizer assim, e quando ele está falando simplesmente um joguete ou uma hipérbole, uma figura de linguagem. Em 1 minuto e 57, o Bernardo apresenta uma das defesas habituais para a linguagem confusa, obscura e redundante do Olavo. E exagerada também. O Bernardo fala das entrevistas do Olavo e das redes sociais, que aquilo que ele usa são figuras de linguagem, são hipérboles, que não são feitas para serem levadas a sério. E depois ele fala que no curso do Olavo e nos livros ele não utiliza essa linguagem, ele é mais sério. Na verdade, você encontra isso nos livros do Olavo também, essas hipérboles, essas figuras de linguagem, e isso é uma desculpa. Quando você lê livros de lógica, quando você estuda a argumentação, um dos pontos principais defendidos é que a linguagem deve ser clara, evidente, evitar ambiguidade, evitar ser vago. Você não deve dizer todos quando você quer dizer alguns. Você não deve dizer nenhum quando você quer dizer poucos. O leitor tem que ler o teu trabalho e saber exatamente aquilo que você quer dizer. Esse rigor na linguagem, do uso da linguagem, é essencial para a comunicação de uma área como a filosofia. De você ser muito transparente naquilo que você diz. Se, por exemplo, você afirma todos os políticos são corruptos, até pode ser uma figura de linguagem, até pode ser uma hipérbole, mas se você encontrar um político que não é corrupto, ou alguns que não são corruptos, isso já abala a força do seu argumento. Quando você argumenta uma coisa, você tem que construir de um modo que o seu argumento seja mais forte e que não possa ser atacado por uso incorreto de palavras, uso exagerado de palavras. Esse tipo de hipérbole, esse tipo de figura de linguagem até pode funcionar para um discurso político, ideológico, populista ou até literário, porque assim você força o ouvinte a aceitar sua posição e tomá-la como certa. Mas para um texto filosófico, isso pode soar muito manipulador e induzir as pessoas ao erro. Ou seja, essa é uma defesa barata da argumentação do Olavo, que é exagerada e que pode realmente conduzir ao erro as pessoas. Inclusive, esse tipo de hipérbole do Olavo foi o que levou, aí, em grande medida, a essa polarização política, do discurso político hoje em dia. Porque você generaliza, você cria essa oposição entre bem e mal, entre os conservadores bons e os comunistas, você generaliza as coisas, você simplifica o debate. Esse recurso é muito bom para demagogo e populista, mas não é tão bom, não é tão eficaz quando você faz investigação filosófica. Inclusive, essa crítica às hipérboles e às figuras de linguagem do Olavo é totalmente válido. É totalmente válido. Isso é feito no ambiente acadêmico, em textos filosóficos, esse trabalho de leitura profunda, leitura cuidadosa do texto e da crítica do uso das palavras é feito, e também é feito na literatura, na crítica literária também. Então não é algo inválido, não é algo de gente simplória que não sabe ler um texto filosófico. Inclusive, esse é um ponto que ele aborda em 2 minutos e 22, que ele questiona a inteligência de quem lê e critica o Olavo, que não entende o texto do Olavo, que não entende a sutileza do texto do Olavo. Isso, além de ser um argumento ad hominem, você é burro, logo você não entende o que o Olavo quer dizer, também é uma falácia conhecida como falácia intencional. Ela ficou muito popular com o New Criticism, que é uma corrente de interpretação literária, uma corrente de estudos literários, e essa falácia afirma que o leitor deveria entender a intenção do autor, aquilo que ele quis dizer. Só que o problema é que você não tem como saber qual é a intenção do autor. Você tem o texto, você tem a fala da pessoa, você não tem como adivinhar aquilo que ele quer dizer, só tem aquilo que ele disse. O que o New Criticism diz é que você não tem como adivinhar a intenção do autor. Inclusive, a intenção do autor é irrelevante para a leitura de um texto. A intenção do autor, aquilo que ele quis dizer, não tem controle, não determina aquilo que o leitor vai entender. Cada leitor vai se aproximar da obra com seu espectro ideológico, com sua carga de leitura, com sua bagagem de leitura, e vai abrir diferentes sentidos daquele texto. Mas o que importa é o texto, não o que o autor por trás quis dizer. Vamos supor que daqui a 300 anos alguém leia a obra do Olavo, que eu acho que não vai acontecer, tem pouca chance de acontecer isso, mas vamos supor que aconteça. Daqui a 300 anos alguém vai ler o texto do Olavo, ele só vai ter o texto do Olavo. Ele não vai ter o Olavo para explicar o que ele quis dizer, não vai ter o Bernardo para defender o Olavo aqui. Você vai ter o texto apenas. A gente lê o Shakespeare, a gente tem o texto apenas do Shakespeare. A gente não sabe o que o Shakespeare queria ter dito naquela frase, naquele trecho, naquela peça. Então o sentido depende do texto e não da suposta intenção do autor. Se o texto não é claro, se o texto é confuso, se o texto não é evidente, se o texto tem hipérbole, tem exageros que induzem o leitor ao erro, a culpa é do texto, não do leitor. Em 4:20, o Bernardo aborda o primeiro mito sobre o Olavo, que ele seria o guru do Bolsonaro. E aqui ele afirma que a mídia defende que o Olavo controla o Bolsonaro como se ele fosse uma marionete. Aqui temos a famosa falácia do espantalho, é que você distorcer o argumento do seu oponente, do seu interlocutor, e atacar essa versão mais frágil
e mais facilmente refutável desse argumento distorcido. De tudo que eu já li sobre a crítica do Olavo, inclusive as próprias que eu faço sobre ele, ninguém defende que ele tem controle absoluto sobre o Bolsonaro. Porque isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade disso. O que a gente fala é que ele forneceu a base ideológica para o governo do Bolsonaro e para vários que estão no governo do Bolsonaro agora. Ele forneceu esse populismo grosseiro que a gente vê agora no debate político, essa polarização entre os bons e maus, entre os conservadores e os comunistas, essa simplificação da realidade, como eu disse anteriormente, essa distorção dos fatos, essas teorias conspiratórias que são importadas dos Estados Unidos. Inclusive, essa influência ideológica do Olavo sobre o governo do Bolsonaro permitiu com que ele indicasse 2 ministros lá dentro, pelo menos 2 ministros, e várias pessoas que estão compondo o governo do Bolsonaro, entre parlamentares também. Então não é superestimar a influência que ele tem, porque ele tem influência de fato, mas não é o único que também tem influência sobre o Bolsonaro. Você tem lá o chanceler, o Ernesto Araújo, que é um olavista, e você tem lá o Vélez, que é o ministro da Educação, que também é um olavista. Inclusive, o próprio Olavo disse que foi convidado pelo Bolsonaro para ser ministro da Educação ou da Cultura e ele se recusou. E depois ele disse que aceitaria se fosse cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, alguém que pode chegar ao ponto de falar, olha, eu não quero isso, mas eu quero aquilo. Inclusive no dia da vitória do Bolsonaro, quando ele fez um pronunciamento público, ele tinha na mesa dele a Bíblia e um livro do Olavo. O Eduardo Bolsonaro disse em entrevistas já que se o Brasil hoje elegeu o Bolsonaro foi por causa do Olavo de Carvalho, que só ocorreu isso porque o Olavo abriu os caminhos. Quando alguém afirma que o Olavo é o guru desse governo, só está dizendo isso de fato, que é alguém que apresentou a ideologia, é o ideólogo oficial desse governo, com capacidade de compor a narrativa oficial do Bolsonaro e dos bolsonaristas e também indicar ministros. O que não é pouca coisa, convenhamos, não é pouca coisa. Se de fato o Olavo fosse o guru do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, ele não teria uma influência, o governo do Bolsonaro, tão grande dos militares. Porque quem conhece um pouco do Olavo de Carvalho sabe que ele tem uma crítica pesada à filosofia positivista que os militares adotaram. Em 4 minutos e 54 você tem uma simplificação do cenário político, que poderia ser chamado de falácia da causa única. Ele afirma aqui que se o Olavo tivesse tanta influência no governo assim, não haveria tanta influência dos militares no governo do Bolsonaro. Essa é uma dupla falácia. Além dessa falácia da causa única, né, como se ele fosse o único a influenciar o governo, isso também é uma falácia da falácia, que é quando você afirma que o argumento é falacioso, logo a conclusão é falsa. O Olavo pode ser, sim, o guru do Bolsonaro, nesse sentido ideológico, e ao mesmo tempo não ter poder absoluto sobre o governo do Bolsonaro. Assim como os militares, a bancada evangélica, a bancada do boi, a bancada da bala, o Olavo também tem a influência lá dentro. São várias frentes que ajudaram a eleger o Bolsonaro, são vários núcleos diferentes e que têm representação no governo agora e que têm as suas demandas. Quando o governante é eleito, ele tem que agora agradar a sua base. E nesse caso tem os militares, os evangélicos, os armamentistas, os ruralistas, os olavistas. Seria bizarro se o governo do Bolsonaro fosse apenas olavistas. Seria bizarro, seria muito pior do que realmente é agora. O importante é taxar o lema, né, a alcunha de guru no Olavo. Porque guru é um termo pejorativo, que dá essa ideia de um líder incontestável, longe, que conquista e seduz as pessoas em torno de si mesmo. Em 5 minutos e 16, ele diz que guru é um termo pejorativo, que dá a ideia de um líder incontestável. E aqui o Bernardo entra numa flagrante contradição, porque ele quer que os opositores do Olavo, os detratores do Olavo, interpretem a obra do Olavo em diferentes camadas, não leiam a obra dele literalmente, leiam nesse sentido hiperbólico, nas figuras de linguagem, que façam um esforço para não ler literalmente a obra do Olavo, só que aqui o Bernardo lê literalmente o termo guru. Ele não faz um esforço para ler como uma figura de linguagem, como uma hipérbole. Ele quer ler guru como se fosse literal o termo. Será que a gente não pode ler como uma figura de linguagem, guru? Faz sentido ler literalmente isso? É uma interessante escolha argumentativa aqui. Porque isso aqui recai no que se chama de princípio de não contradição de argumento. Você não pode dizer que há e não há são verdadeiros. Ou você defende uma interpretação em camadas, entendendo as sutilezas de um discurso, ou você não defende isso. Você não pode querer que as pessoas não leiam o Olavo literalmente e ler literalmente aquilo que os outros dizem. Você não pode ficar alternando as medidas de avaliação de acordo com o seu interesse. Ele não é filósofo, ele não é nada, não é pensador, não é jornalista, não. Não, ele é simplesmente um astrólogo que dá uma conotação junto com o guru de que ele é um charlatão. Por volta de 6 minutos, o Bernardo fala sobre a relação do Olavo com a astrologia e descarta esse mito como se fosse algo irrelevante, como se fosse algo que não fosse significativo para entender o Olavo. Aqui a gente entra num ponto crucial da biografia do Olavo. O Olavo e a relação dele com a astrologia vem de longa data. O que se sabe é que o Olavo trabalhou com astrologia por quase 20 anos. Ele fundou a Escola Júpiter, que foi a principal escola de astrologia de São Paulo. Ele já deu várias entrevistas sobre isso e ele escreveu pelo menos 4 livros de astrologia. Não é um aspecto secundário da vida dele ou da obra dele. Não é algo irrelevante. Ainda hoje o Olavo fala sobre astrologia de vez em quando. O Bernardo dá a entender que tudo que o Olavo tem em relação à astrologia é uma mera curiosidade. Sabe? É uma nota de rodapé da biografia dele. Mas não, ele foi astrólogo durante 20 anos.
Pelo menos. Outra coisa curiosa também é que ele dá a entender também como isso não afetasse a relação do Olavo com o catolicismo. Tanto o Bernardo quanto o Olavo são católicos, e o Catecismo da Igreja Católica condena a astrologia. Eu quero ler um trecho aqui do Catecismo que diz o seguinte, olha: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos e outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. É bastante claro pelo catolicismo que ser astrólogo não é compatível com ser católico. Mas a gente sabe que na prática poucas pessoas dão importância ao que a igreja fala, né? Então, tanto faz. Sobre a biografia do Olavo, vou recomendar aqui um documentário chamado Adubando Jardim das Aflições, que foi feito por um ex-aluno do Olavo. Aí vocês vão entender a relação dele com a astrologia, com seitas esotéricas, com o islamismo. Vocês podem ver tudo isso lá. O problema é que o Olavo de Carvalho não terminou, ele saiu da escola muito cedo, ele não tem diploma de filosofia, não tem doutorado, pós-doutorado, não é livre docente, escambau, então ele não pode falar nada de filosofia. Em 9 minutos e 15, o Bernardo começa a falar sobre os primeiros filósofos, do Sócrates, que ele não foi para a universidade, que não tinha diploma de filósofo. Aqui a gente tem o que se chama de falácia genética, que é quando a conclusão é extraída a partir da origem de algo. Ou seja, nesse caso, dos filósofos de 2.500 anos atrás. A lógica é o seguinte: se Sócrates ou os filósofos da antiguidade grega não cursaram filosofia, não fizeram faculdade de filosofia, logo um filósofo não precisa ir para faculdade, não precisa ter diploma. Só que aqui a gente tem que pensar que 2.500 anos atrás não havia universidade, não havia curso de filosofia. Eles não tinham essa opção, mesmo se quisessem. Vale lembrar também que o termo academia foi usado pelo Platão para sua escola de filosofia. Então, logo naquele período lá, você já entende a importância desse grupo de filósofos, de professores e alunos estudando o assunto, investigando a realidade e refletindo sobre o mundo. O que acontece, o que a gente vê na história, é que a partir do século XIX em diante, você vê uma especialização das áreas e uma tendência de levá-las para a academia. Boa parte de disciplinas que eram de conhecimento geral, qualquer um poderia praticar, passou a ser domínio das universidades. E isso também ocorreu com a filosofia e outras áreas das ciências humanas. Na época de Sócrates, os médicos também precisavam de diploma. Os médicos iam lá, praticavam medicina e tudo bem. Hoje em dia, se você abre um consultório no seu quintal, aí no fundo da sua casa, isso é prática legal da medicina. Você precisa ter um diploma de médico para ser médico. É claro que na filosofia você não tem isso também, de você precisar de um diploma para poder praticar filosofia, de exercer a reflexão crítica. Mas o que você observa nos últimos 150 anos, que boa parte, a vasta maioria dos filósofos conhecidos passaram pela universidade. Talvez não em filosofia, mas em outros cursos. Então o que parece haver é que, de fato, a universidade hoje é o ambiente do debate filosófico, por excelência. E de qualquer modo, o reconhecimento de quem é filósofo ou não passa pela massa, não passa pelo público, não passa pelo leitor, não passa por indivíduos, é pelo reconhecimento da academia, é pelo reconhecimento dos pares. Então você tem lá na academia uma investigação que determina quem são os grandes filósofos ou não. A gente pode discordar de quem está nesse cânone aí, podemos sim, mas isso é um trabalho dos acadêmicos, de quem trabalha com o assunto, não da população em geral. Então, se um autor não é reconhecido como filósofo pela academia, via de regra ele não é um filósofo stricto sensu. E esse pessoal fica dizendo, não, o Olavo de Carvalho está cheio de discípulos pelo Brasil inteiro. Eles confundem professor com mestre e aluno com discípulo. Mas, gente, vocês não sabem nem o que é discípulo. Discípulo deve uma obediência incondicional, irrestrita e vitalícia ao mestre. Em 12 minutos e 42, ele faz uma interpretação bastante particular do termo mestre e discípulo. Como se o discípulo devesse obediência cega ao mestre. Aqui nem dá para dizer que ele fez uma interpretação literal dos termos, porque o discípulo é polissêmico, né? Tem vários sentidos diferentes ali. O que ele fez foi optar por um sentido específico, um sentido religioso do termo. Historicamente, o termo é usado para os filósofos também. O Sócrates era um mestre, era o didáscalos, em grego, e tinha os seus discípulos, que em grego, mathetes. Ou seja, na filosofia, um discípulo não deve seguir cegamente o mestre. E se pode ver claramente isso com a história de Sócrates também. O Sócrates tinha vários discípulos, e cada um desses discípulos fundou escolas filosóficas altamente diferentes entre si. Um único filósofo, um único mestre, gerou correntes completamente diferentes de pensamento filosófico depois. Que inclui a do Platão também. Eu não quero dizer que o mesmo se passe com o Olavo, não. Não me parece que o Olavo permite essa pluralidade de ideias, não. Há vários relatos de ex-alunos dele que passaram a criticar o Olavo depois e se tornaram inimigos mortais do Olavo. Inclusive, se você olhar ali o próprio Bernardo, você pode encontrar ele tecendo críticas ao Papa, por exemplo, mas você nunca vai ver o Bernardo criticando o Olavo.
A impressão que eu tenho é que a lealdade do Bernardo é maior para o Olavo do que é para a Igreja Católica. E o Olavo é tão charlatão, guru, astrólogo, ideólogo, filósofo auto-intitulado sem diploma, que o próprio Wolfgang Schmidt, que é o grande físico, que daqui a pouco a mídia também vai começar a atacá-lo, né? Eu tenho certeza que vai começar a falar alguma coisa do Wolfgang Schmidt daqui a pouco. O próprio Wolfgang Schmidt vai lá e ainda elogia o Olavo de Carvalho. Em 14 minutos e 20, o Bernardo fala sobre o Wolfgang Smith, que é um filósofo e físico romeno e que deu o seu aval, deu seu reconhecimento para o Olavo de Carvalho. Aqui a gente tem o típico argumentum ad verecundiam, que é o apelo à autoridade, mas nesse caso é o apelo à autoridade irrelevante. Como foi dito antes, o reconhecimento de alguém, se é filósofo ou não, passa por um consenso acadêmico, passa por uma aprovação coletiva, e não de um único indivíduo, não apenas do Wolfgang Smith. Muito menos quando essa pessoa está alinhada ideologicamente com o Olavo, defende as mesmas coisas que ele defende. Que um único sujeito, um único físico, um único filósofo reconheça o Olavo, não é legitimação de nada. Se você perguntar agora, se você for agora para as maiores universidades do mundo, para os cursos de filosofia, e perguntar para os professores lá se eles conhecem o Olavo, se eles reconhecem o Olavo como um filósofo, primeiro que boa parte desses professores nem sabe que o Olavo existe. Se você for em Harvard, por exemplo, perguntar para o cara lá, para o professor de filosofia lá em Harvard, você conhece o Olavo? Ele não vai conhecer. E segundo, se conhecer, provavelmente não vai considerá-lo como filósofo. Bem poucos professores de filosofia, bem poucos acadêmicos, bem poucos filósofos no mundo estão muito dispostos a considerar os delírios do Olavo como filosofia. Mas, segundo Bernardo, se um único sujeito, um único filósofo romeno decidiu aprovar o Olavo, então o Olavo é filósofo. Acabou. Fim da história. Não é bem assim que funciona, não. Eu separei algumas falácias do Bernardo, porque, como eu disse, o vídeo é longo, tem mais de meia hora. Não daria para fazer tudo aqui. Mas dá para ver claramente como há um uso recorrente de falácias, de malabarismos argumentativos para defender coisas que não são tão defensáveis assim no modo como ele faz. É por isso, gente, que é importante aprender a argumentar, conhecer as falácias, conhecer a argumentação, como é estruturada, para evitar esses tipos de erros básicos. Tanto que a gente está fazendo curso agora de argumentação e falácias, disponível aqui no canal, de graça. Vocês podem vir aqui fazer o curso. Serão quase 20 aulas gratuitas aqui, podem vir e fazer. E aprendam como estruturar um argumento, aprendam como a reconhecer falácias, evitar essas falácias e defender melhor suas ideias. Eu vou deixar na descrição aqui o link para todos os vídeos que eu fiz sobre o Olavo, nesses assuntos aqui, envolvendo esses mitos sobre o Olavo. Confiram também se quiserem e a gente se vê por aí. Um grande abraço para todo mundo, deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e até mais. Tchau!